pastor presidente da AD Palavra da Vida, ele, meu mano mais velho, diga-se de passagem, pastor Celiomar Gouveia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Oi, gente, né? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente e parabéns para você, Celine, pela estreia nesse novo formato hoje, gente, agora ao vivo. Deus continue te abençoando. Obrigado pelo convite. Obrigada eu. E também ele, empresário de sucesso do Grupo Destra, vai falar aqui abertamente a sua opinião a respeito do assunto. O Ederson Viana, boa noite. Boa noite, Celine. Boa noite, oi, gente. Prazer muito grande estar aqui na estreia desse programa. E, obviamente, eu tenho certeza, já é um programa de sucesso. Uau, obrigada! E você que está em casa, já mandou mensagem no nosso WhatsApp? Quer interagir a respeito? A gente começa agora. Bate-papo sério, pandemia, quem paga a conta? Produção, põe na tela. A gente quer compartilhar e comentar a respeito de algumas coisas que estão acontecendo. E eu quero a opinião dos nossos convidados e a opinião de quem está em casa. Vem comigo! O que a gente tem aí agora? Vamos lá. Assunto de primeira mão. É lockdown? Uma das temáticas aqui fortes, pesadas, e eu quero saber a opinião de vocês. Esse lockdown, já estamos aí há mais de um ano de pandemia, e agora, lockdown, 14/14, lockdown de novo. Opinião, Ederson Viana, deixa o seu comentário. Então, Celine, na verdade, o que nós estamos percebendo nesse momento, o lockdown, ao contrário do que, obviamente, a gente tem que levar em consideração a opinião, a realidade dos empresários, isso é muito difícil para as empresas, a gente tem consciência muito grande disso, mas nesse momento nós temos que entender que realmente é um momento emergencial. Então eu vejo como extremamente necessário a questão do lockdown. Obviamente que a gente tem que levar em consideração algumas coisas que deveriam ter sido implantadas e que ainda não foram implantadas, e a consequência de estarmos vivendo hoje esse lockdown nada mais é do que a ausência de políticas públicas que deixaram de ser pensadas no momento que deveria ter sido pensadas. Então hoje nós estamos no momento em que nós temos aí em Goiás hoje 319 pessoas aguardando UTI. Ou seja, se não houver um distanciamento, o contágio ele não vai parar. Consequentemente, o sistema de saúde hoje, ele está realmente no momento em que não consegue mais atender e nós estamos vendo aí tantas pessoas perdendo a vida. Mas nesse embaraço aí de decisões não tomadas, os empresários estão pagando a conta? Na verdade, os empresários eles estão pagando a conta. Eu, enquanto empresário, contador, a gente vive diariamente a realidade hoje dos empresários no estado de Goiás e no Brasil de uma forma geral. As políticas que vieram em relação ao empresário ainda não foram suficientes para que a empresa consiga, de fato, aí, estar bancando os seus custos hoje operacionais. Esse último lockdown que nós estamos vivendo, nós não tivemos ainda nenhuma política efetiva que possa fazer com que o fluxo de caixa desses empresários tenha condições de sustentar a operação. E aí nós temos um problema mais sério, Celine, que a economia, de fato, hoje, ela já está numa situação muito difícil e as empresas, elas estão, consequentemente, perdendo o fôlego. Então, além de vidas que nós estamos perdendo, essa pandemia também vai fazer com que muitos CNPJs também sejam enterrados. Você falou algo interessante, você falou sobre vidas, né? E falando de vidas, ninguém melhor aqui para se expressar do que ele, um pastor de vidas, um pastor de ovelhas. O que esse lockdown tem trazido aí de consequências emocionais, espirituais? Expressa para a gente a sua opinião a respeito. Bom, antes de mais nada, a gente tem que observar que a realidade do Brasil ela é totalmente diferente da do restante do mundo. Só que quando a gente olha para a Europa, por exemplo, hoje o país que é referência chama-se Suécia e lá não houve um lockdown sequer. A gente vai ver todos os países onde lockdowns foram implantados, como por exemplo na Inglaterra, na Grã-Bretanha em geral, o lugar na Europa onde mais teve lockdown até agora, e as mortes continuam acontecendo, as pessoas continuam sendo contaminadas, então a gente chega a que conclusão? Lockdown não resolve o problema. Aí a gente chega hoje, um ano depois, e
as autoridades políticas trazem o mesmo discurso. Nós precisamos do distanciamento, a gente precisa do lockdown porque não tem UTI suficiente. Só que nós tivemos nós estamos há 1 ano nessa situação. Se hoje não tem hospital suficiente, não tem UTI suficiente, não tem atendimento suficiente, a culpa não é minha. Eu não sou vereador, eu não sou prefeito, eu não sou deputado, eu não sou governador e nem sou o presidente da República. Agora, é muito simples para as autoridades desse país, seja na esfera federal, estadual ou municipal, ficarem fazendo esse jogo de empurra, essa queda de braço, e quem paga a culpa é a população, é o cidadão de bem. As igrejas estão fechadas, nós estamos no mês de março, hoje dia 22 de março, nós não tivemos sequer um culto presencial dentro desse mês, um culto sequer, as igrejas estão fechadas. O prefeito começou no início desse mês com 7 dias, prorrogou para mais 7 dias, depois a adesão ao decreto estadual de 14 dias, um possível escalonamento, e já chega a notícia que já há uma prorrogação, que esses 14 dias serão prorrogados para depois, eventualmente, vir, então, o escalonamento. Ora, é claro que hoje, olhando para a nossa realidade, o lockdown é um mal necessário, só que no Brasil não funciona. Eu tenho visto em Goiânia, por exemplo, lojas, comércios que a porta da frente estão fechadas, mas estão atendendo pela porta do fundo. Então, acaba que na realidade não funciona. A gente vê, os ônibus continuam cheios, a prefeitura tentou, eu entendo que o prefeito está tentando, o governador está tentando, nunca passamos por isso. Né? A primeira vez para a nossa geração. Então, a questão não é uma caça a bruxas. Eu não tenho que caçar o prefeito, o governador, o presidente, ficar jogando culpa para A, para B ou C. Não, é uma realidade nova para todo mundo. Eu sou pastor de uma igreja, nunca passei por um lockdown. Primeira vez nós estamos tendo que apacentar pessoas, aconselhar pessoas, ajudar pessoas que estão enfrentando essa situação. Agora, é muito triste. Alguém que precisa depender de uma cesta básica, alguém que precisa de uma ajuda para pagar um aluguel, alguém que precisa de uma ajuda emocional. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão desesperadas, porque você liga a televisão, a notícia é sempre a de mal a pior. Agora, a gente vai fazer algumas reflexões, vai entender que tem muita gente no nosso país que tem interesse que a pandemia continue. Tem muita gente que tem interesse que esse mal não termine tão logo. Então, a reflexão ela tem que ser um tanto quanto mais profunda. E, infelizmente, no Brasil, politizaram a questão da pandemia. Essa que é a verdade. É notório entender que essa pandemia, além das crises aí na saúde, na crise econômica, ela também causa uma crise aí muito forte no emocional da pessoa. Ou seja, muitas pessoas chegam até o senhor como pastor, autoridade espiritual, representando aqui as igrejas, e a igreja então tem sido um local de refúgio, um local de apoio, tem trazido esse consolo, esse conforto a mais para as pessoas. A igreja presta esse serviço social desde sempre. Nós vamos olhar desde a igreja primitiva na Bíblia Sagrada, nós vamos ver os apóstolos preocupados com a manutenção das viúvas, dos órfãos, está escrito na Bíblia. Essa sempre foi uma marca patente em toda e qualquer igreja. O povo evangélico, o povo católico, o povo espírita sempre carrega. É uma força maior em relação ao Estado, é um poder que vai aonde muitas vezes o Estado não consegue estar presente, só que nós chegamos hoje e de repente vê uma situação onde determinadas igrejas estarem fechadas. E existem lugares no Brasil que o pastor sequer tem autonomia de prestar um atendimento de aconselhamento. Eu nem vou dizer culto. Não estou dizendo que as igrejas teriam que estar abertas, realizando cultos com aglomeração de pessoas. Não necessariamente. Só que nós chegamos a um ponto onde tem lugares em que igreja chegou a ser multada em R$150 mil, por exemplo, como aconteceu em Curitiba, no Paraná. Multou uma igreja no valor de R$150 mil. A gente chega numa situação onde a gente recebe ameaças, não é? A gente recebe denúncias. Só que como fica o povo numa hora dessa? Crise de pânico, crise de ansiedade, crise existencial, porque tem gente que acaba indo numa UPA, acaba indo numa unidade de atendimento de saúde e a pessoa não está contaminada, a pessoa não está doente. Só que se você ficar vendo essas notícias, rapaz, só de você pensar no assunto já dá uma falta de ar. E meu Deus, e meu coração disparou. Eu acho que eu estou passando mal e agora a pessoa já entra no surto emocional. Ou seja, até as igrejas evangélicas sobrou para as igrejas pagar a conta. Estamos pagando a conta, é isso? Estamos pagando a conta. Agora, deixa eu só entender aqui algo. E aqui eu estou com um parâmetro bem legal, porque eu estou com um pastor e estou com um empresário. E por onde eu andei,
A gente está rodando aí, trabalhando, não pode parar, né? Tem que levar pão para a mesa, as coisas têm que continuar. Eu vejo, tanto nas empresas quanto nas igrejas, o protocolo sendo seguido à risca. Tô certo? Você empresário, lá na sua empresa, está seguindo à risca? É álcool em gel, é máscara? Como é que tá lá? Ô Celine, eu não posso dizer para você que esse protocolo ele é seguido à risca, porque normalmente a gente tem visto isso muito hoje, isso é meio que camuflado, as pessoas não seguem à risca como deveria. Uso de máscara, por exemplo. Quem troca as máscaras dentro do período que foi recomendado pela vigilância sanitária, recomendado pelos órgãos realmente que estabeleceram um protocolo? Você não vê isso acontecendo normalmente com a grande massa. O pastor Celiomar falou algo que é muito importante. Nós temos sempre colocado a culpa no governo, na ausência das políticas públicas, mas nós temos também uma grande parcela de culpa da própria população. As pessoas estão hoje não tomando o cuidado necessário que deveriam tomar. A gente vê constantemente na mídia, nas redes sociais, bares que estão superlotados com pessoas sem máscara, ou seja, sempre aquele jeitinho brasileiro de estar fazendo com que as coisas sejam realizadas mesmo contra aquilo que foi determinado. Ou seja, boate não pode funcionar, mas nós tínhamos um período que os bares poderiam funcionar. Então, ou seja, os bares começaram mais cedo e até às 20 horas. Então, aquilo que acontecia dentro de uma boate estava acontecendo dentro dos bares. Então, festas. Então, a gente percebe que muitas pessoas, de fato, não têm a consciência necessária que deveria ter para que a gente não chegasse no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos aí um mix, né, digamos assim, de possibilidade, de situações que nos levaram a estar nesse momento que nós estamos hoje, e nós temos que entender que esse momento é sério, e quem só passou por ter um parente à espera de uma UTI e não ter essa UTI, sabe exatamente o que é que nós estamos falando aqui. Nós temos hoje 319 pessoas aguardando uma UTI no estado de Goiás. Ou seja, mesmo que se construísse um hospital a curtíssimo prazo, você não conseguiria salvar essas vidas. Então, essas pessoas que estão aguardando, fatalmente, elas irão falecer. Então, ou seja, nós temos que partir de um princípio que nós precisamos ter consciência. E nós, enquanto cidadãos, nós temos muita dificuldade em relação a isso. O pastor Celiomar citou muito bem aí alguns países que deram muito certo, mas foi justamente a gente analisando o comportamento dessas pessoas, né? A cultura, o comportamento dessas pessoas que fizeram com que isso desse certo. E, infelizmente, no Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande em seguir regras. Complicado. Só que aí a gente vê, o lockdown no Brasil está sendo imposto. A gente está vivenciando situação onde não só o lockdown, comerciantes estão sendo presos, né? Ambulantes estão sendo presos e bandidos estão sendo soltos. Então, é muito fácil para a autoridade pública fazer uso da força policial, por exemplo. Aí você pega um empresário, pagador de impostos, gerador de emprego, coloca esse empresário atrás da grade. Eu não sou contra o lockdown desde que ele fosse feito da forma correta. Por exemplo, salvo engano, na Austrália ou na Nova Zelândia, existia uma prática de lockdown que, ao meu ponto de vista, aí sim a coisa está perto de funcionar. Mas lá o governo deu para a população um prazo para que as pessoas se abastecessem, para que as pessoas se preparassem. Aí vem um lockdown de verdade. Não, hoje o governo define o que é essencial, o que não é essencial. Ora, essencial é toda e qualquer atividade da onde o trabalhador depende dela para trazer o sustento para sua mesa. Quem é alguém para dizer que a minha atividade não é essencial e quem sou eu para dizer que a atividade do outro não é essencial? Hoje nós estamos vivendo situação onde as autoridades públicas determinaram até o que você compra e não compra no supermercado. Calma aí, é agora, a produção preparou. É isso mesmo que nós vamos falar agora. Esse assunto está viralizando. Deixa eu só fazer uma consideração, por gentileza, no gancho que o nosso irmão Ederson Viana fez o comentário. De fato, aqui em Goiás mesmo, bailes, festas, bailes funks com 150 jovens precisaram de ser fechados. Isso
Isso é uma pouca vergonha. A gente vive situação onde, de fato, eu mesmo estava dentro de um estabelecimento comercial, um dia desses, e aí chegou um camarada, encostou o carro, desce no maior descaramento, sem máscara, chegou, entrou lá dentro. De fato, é difícil você incutir isso na cabeça de todo mundo. A gente faz por onde, eu uso a minha máscara, eu procuro fazer o possível, eu vejo que a maioria das pessoas estão tentando, tem muita gente que não leva isso em consideração. Agora, o ponto é, será que o lockdown é a alternativa mais eficiente para a realidade do Brasil? Esse é o ponto. Falando nisso, segura um pouquinho, segura a produção, a gente vai voltar já, o assunto aqui tá top demais, tá gostoso. Eles vão dar a opinião e vão dar algumas soluções, o que eles fariam. A gente traz aqui essa polêmica, estão querendo dizer o que a gente pode ou não comprar. Já a gente volta, não sai daí. Venha conhecer a Nova Marinho. Davi França, produtor musical há mais de 20 anos, atuando no mercado fonográfico. Trabalhando com grandes nomes do cenário gospel nacional. Hoje, é destaque por ser um dos produtores da Sony Music. Você que é cantor, cantora, venha para Marinho. Nós temos uma equipe altamente qualificada para cuidar da sua carreira. Queremos conhecer você. Marinho Produções, para quem quer mais. Oi, gente! Empolgada, exagerei, produção. Tá gravando? Bora! Começou! Nós que já estamos aí nas redes, mas agora na TV e agora no canal. Aqui a gente vai falar rasgado. É o programa Oi, gente, eu aguardo você. E se você não quer perder nada do que vai rolar por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando chegar novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Oi, gente! A Ancore, Clube de Vantagens, é uma das maiores associações de proteção veicular sem fins lucrativos e busca levar até você os melhores serviços e benefícios, pois acreditamos que a sua trajetória é muito valiosa para ficar à mercê dos diversos obstáculos da vida. E é pensando nisso que atualmente contamos com uma excelente infraestrutura e profissionais capacitados para entender e atender às suas necessidades. Na Ancore, não faltam vantagens para você e sua família. Estamos tentando nos superar e sempre crescendo mais, construindo o seu e o nosso progresso. Oi, gente! Salva esse WhatsApp agora para você participar comigo ao vivaço. Todas as segundas-feiras, às 20h30, aguardo a sua participação. Liga no 32 e vem! Celine Gouveia, paz querida, tudo bem? Tô passando aqui para parabenizar você, hein, por esse programa fantástico, tá sendo bênção na vida de muita gente, ao vivo. Quem sabe a gente passando por Goiânia, em breve, a gente vai estar aí junto com você, tá bom? Um abraço! Abraço, André, da dupla André e Felipe. Vai ser muito bem-vindo quando passar por aqui o programa. Hoje a gente te espera. E voltamos aqui. Já me foi chegado aqui alguns comentários, você que está interagindo conosco. Tem um empresário aí zangado, viu, Ederson Viana? Que diz que quem está pagando a conta é ele mesmo e está zangado com tudo que está acontecendo. E você, quer mandar seu comentário também? Eu vou ler o que você mandar, eu vou falar o que você escrever. Acesse o nosso WhatsApp, deixe o seu comentário. A temática é pandemia, quem paga a conta, mas tem muito mais, ainda tem cozinha da gente, tem música. E eu volto com eles aqui, Pastor Celiomar Gouveia, o Ederson Viana. Pandemia, envolve tudo isso. Estão querendo dizer o que a gente pode ou não comprar. Você vai no mercado, tem coisas lacradas. Isso você não pode, isso você pode. Vacina, chega ou não chega? Que negócio que é esse? Me chegou uma notícia agora de uma pessoa aí que ia participar de um dos nossos quadros e ela mora no interior e agora ela vai ter que fazer um cadastro
para andar de ônibus para chegar até aqui nos trabalhos. Ela vai ter que comprovar que precisa mesmo andar de ônibus. Novamente, quem está pagando a conta nesse negócio aí? Me explica. Celine, na verdade, a gente tem que levar em consideração o seguinte: todos nós vamos pagar a conta dessa pandemia durante muitos anos. E eu quero deixar muito claro aqui para o telespectador que eu, enquanto empresário, não sou a favor do lockdown. Nós estamos no momento que agora é necessário o lockdown. Eu estou hoje com 650 colaboradores em casa, com 90 unidades da minha empresa parado. Então veja só, é de fato um custo muito alto e um prejuízo muito alto. Mas eu tenho que, nesse momento, pensar no quê? Pensar no bem maior que a vida. Então, em virtude de tudo isso, nós temos que saber separar muito bem se nós somos a favor ou contra o lockdown. Não sou a favor, desde o primeiro momento. Em outras edições eu fui totalmente contrário, mas analisando agora as estatísticas, percebendo a situação em que nós chegamos hoje no país e principalmente no estado de Goiás, em que nós vivemos, não há outra alternativa a, de fato, implantar o lockdown. Então, ou seja, nós estamos no momento que nós temos que fazer uma análise muito mais profunda com relação a essa questão da pandemia. Porque essa conta, ela vai custar muito caro e vai custar muito caro por muitos anos. Todo mundo, então, está pagando a conta. Todo mundo está pagando e vai pagar durante muitos anos. Aqui a gente já vai para o encerramento, as minhas contas não tem ninguém pagando, só eu. Então, não tenho nada contra o lockdown. Só tinha que avisar para aquele rapaz que faz a leitura da Saneago, para ele ficar em casa. Né? Tinha que avisar para aquele rapaz que faz a leitura da Enel, para ele ficar em casa. Tá tudo certo. O IPTU da casa onde eu moro, eu já paguei, tá pago integralmente, não foi nem parcelado, já tá pago o IPTU. Então, assim, só tinha que avisar o seguinte: lockdown, tá fechado, não tem nenhum problema. Se precisar, nós vamos ficar com o templo fechado 1 ano. Igreja não é feita de tijolos. Se um empresário consciente, igual o Ederson, é um empresário consciente, ele sabe, ele entende. Vidas são mais importantes, obviamente. Sim. Só que o impacto que isso está causando na economia, nós corremos o risco que ele se torne muito maior do que pura e simplesmente o aspecto da doença. Resume para mim uma solução. Olha para o telespectador e diga: se eu pudesse, a solução agora era essa. Tratamento precoce. Eu tomei ivermectina, eu tomei azitromicina, zinco. Aliás, hoje, antes de vir para cá, hoje, por volta de umas 6h30, 7 horas, eu tomei vitamina D e zinco. Hoje é o dia de eu tomar, tomei vitamina D e zinco. Então, tratamento azitromicina, precoce. Ivermectina, sulfato de hidroxicloroquina. Não tem outra alternativa. Agora, é óbvio, eu não sou médico, eu não estou receitando isso para ninguém. Procure um médico. Se você foi no médico, não, mas isso não resolve, pode ter certeza. Procure na internet, tem muitos médicos que levam esse assunto a sério e passam isso de forma séria para a população. Eu sei que funciona. Agora, Celine, tem que entrar no momento certo. É fácil dizer, mas fulano tomou, morreu, não sei o quê, o tratamento, eu já disse, precoce. O ideal é que seja feito até o 4º dia, tá, de contaminação, e de preferência nem espere ficar doente, nem espere ficar contaminado. Agora, de preferência que isso fosse de uma maneira gratuita aí para o cidadão, né? O fato é que não tem como caçar o vírus, não tem como caçar o vírus. Só pode uma pessoa de cada família ir no supermercado. A gente só precisa de uma pessoa para infectar o país inteiro. Não tem como caçar o vírus. Por isso que eu acho que lockdown não resolve. O foco deveria ser no hospedeiro. O foco deveria ser no indivíduo. Uau. Não tem como. Deixa eu te falar um negócio. Celine, Covid não mata. Como assim, pastor? Se matasse eu estava morto. Eu tive Covid e não morri. Covid não mata. Minha esposa teve Covid com 4 meses de gravidez. Não pôde tomar nenhum remédio. No caso da minha esposa, quem curou, calma aí, quem curou a minha esposa foi Deus. Ela não tomou um remédio. Ela foi curada. Agora, no meu caso, eu tomei o tratamento precoce. Eu fui lá, fui no médico e o que me mata, orientou. Então, pastor? Resume e fala pra gente. O que mata é o seguinte, depende do quadro do indivíduo. O hospedeiro. Quando eu digo que Covid não mata, é porque se ela matasse, então todo mundo que pegar a Covid vai morrer. Então não é a Covid que mata. Depende da situação do hospedeiro, as comorbidades que vão ser geradas. Então por isso que o foco tem que ser sua qualidade de vida. 1 ano de pandemia. Vamos falar do cidadão agora. Esquece o outro lado. 1 ano de pandemia. Você tá cuidando da sua saúde? O que você faz de exercício todos os dias? Você está fazendo uma caminhada? Você está pulando uma corda no quintal da sua casa? Você melhorou os seus hábitos alimentares?
parlamentares, um ano de pandemia, como que nós estamos levando isso em consideração em relação ao nosso próprio corpo e à nossa saúde? Paulo diz para Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo. Pastor, a pessoa passando fome vai cuidar do quê? Do corpo? Não tem como. Outra então, coisa, mas vamos abrir Celene, o lockdown. Situação muito polêmica com o pastor Celiomar, mas eu não posso concordar com ele que esse tratamento que ele colocou aqui precoce, porque isso vai contra tudo que a comunidade científica está dizendo. E eu, o futuro vai dizer. E eu, enquanto empresário, eu não posso ir contra a comunidade científica. E a comunidade científica está aí porque ela estudou, porque ela se preparou, porque ela pesquisou. E esse tratamento, ele de fato não funciona e eu não concordo em recomendar isso no ar. Não, mas cada telespectador é inteligente o suficiente e tem acesso a um celular, a um smartphone. Faça a sua pesquisa. Existe uma parte da comunidade científica que é totalmente contra o uso, por exemplo, do sulfato de hidroxicloroquina. Aqui no Brasil, então, nem se fala, porque foi o presidente Bolsonaro que levantou a questão. Se tivesse sido Dória, se tivesse sido qualquer outro, pode ter certeza, a perseguição não teria sido desse tamanho. Não teria levantado. Pode ter certeza. Agora, não teria levantado essas pessoas que o senhor citou. Não teria levantado. São pessoas que estão citando coisas de acordo com a comunidade científica. Só que o doutor David Wippe, que foi secretário de saúde do estado de São Paulo no começo da pandemia, ele deu Covid-19 e ele tomou o tratamento precoce. Será que por isso ele foi demitido pelo governador de São Paulo? E muitos desses que tomaram também já faleceram. Fecha em mim que deu polêmica e a gente vai ter que fazer o seguinte. O que vocês acham? Nós vamos ter que marcar outro dia, porque o assunto deu pano pra manga. A gente vai voltar aqui, na verdade, já não é mais comentário. Eu já vi que eu vou trazer debate. Você de casa, topa ou não topa? Vamos trazer pro debate, mas agora a gente precisa ir. Que pena. Obrigada, Ederson Viana. Obrigada, pastor Celiomar Gouveia. Eu que agradeço pelo convite. Porque tá vindo aí Cozinha da Gente, um quadro muito especial, mas o meu agradecimento para vocês por deixarem aqui. É opinião, cada um tem a sua, fala o que quer, pensa como quer. É no programa Oi, Gente, convite lançado. Vamos voltar agora pro debate. Valendo? Aceito? As portas estão abertas. Valendo, e eu gostaria muito que a gente continuasse isso num outro momento, para que a gente discutisse realmente do ponto de vista científico, do ponto de vista, o pastor Celiomar colocou da questão da ação preventiva, quando se há tempo para ação preventiva, de fato é o melhor caminho. O problema é que agora nós não temos mais tempo. Muito obrigado pela o convite. Obrigada, pastor Celiomar. Obrigada a você de casa, Deus abençoe. A gente volta com eles para um debate.